Olá, doutores e doutoras! Uma grande satisfação contá-los novamente com a presença de vocês no nosso curso de audiência criminal. Já passamos pelo auto da prisão em flagrante, tá? Audiência de custódia, e agora vamos para a parte do processo penal. Veja, a gente sabe que na audiência de custódia só é feita a análise da questão da prisão, tá? Da questão da prisão em flagrante, da possibilidade de a pessoa responder o processo em liberdade ou a decretação da prisão preventiva. E agora iniciou o processo. Eu vou tratar com vocês a regra geral, tá? Do procedimento comum ordinário. Observe-se que o processo vai ser dado início através do oferecimento da denúncia feita pelo Ministério Público, certo? Então, quando o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebendo vai determinar a citação do réu. Ora, uma vez o réu citado, tá? Uma vez o réu citado, vocês como advogados dentro do réu, combina, compactua a questão dos honorários advocatícios, faz um contrato de honorários, tá? Faz um contrato de honorários, determina para que seja assinado a procuração, ok? No contrato de honorário, os senhores podem colocar que vai atuar até a sentença de primeiro grau, ou que vai atuar até o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça Estadual, ou até o trânsito em julgado da sentença, ou também está incluso a fase de execução de uma possível pena. Então você tem que deixar delimitado o serviço e o valor pactuado. Ora, e aí? Você tem um prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação. A gente sabe que esse prazo está previsto em lei no nosso Código de Processo Penal, mas, por outro lado, a gente sabe que, caso não seja apresentado nesses 10 dias, o que vai acontecer é que, se você juntou a procuração nos autos, tá? O juiz poderá determinar que os senhores advogados sejam intimados novamente para apresentar, ou, caso não seja apresentado, que vai ser enviado e encaminhado para a Defensoria Pública. Preste bem atenção aí nesse caso, tendo em vista o seguinte: se o cliente assinou um contrato de honorários com você e esse processo é encaminhado para a Defensoria Pública, então perceba o problema que pode acontecer. Então vocês têm que prestar bastante atenção nessa questão de apresentação da resposta à acusação. A gente sabe que quando o réu ele está respondendo o processo em liberdade, o advogado de defesa, considerando as possibilidades de uma possível sentença condenatória, não tem tanta pressa na sentença, na instrução processual, diferente quando o réu está preso, que aí a defesa tenta ao máximo que o processo seja dado andamento, até porque, a depender da pena a ser aplicado, vai ser mais favorável para ele estar, vamos supor, por exemplo, em um regime semiaberto do que aguardando o julgamento no estabelecimento prisional, em uma cadeia pública em que ele não tem esse acesso a uma liberdade, por exemplo, de ir a trabalhar, de estudar, tá? Então, vamos lá. E aí, como eu devo preparar a minha resposta à acusação? A primeira coisa que o senhor deve fazer quando vai preparar a resposta à acusação é ler com bastante atenção, tá? Ler com bastante atenção a narração feita pelo Ministério Público, as provas que o Ministério Público linka da narrativa com a prova, vamos supor que foi produzido, os atos de investigação do inquérito policial, tá? Então tem que ter bastante atenção se o Ministério Público delimitou a participação de cada réu, por exemplo, naquela denúncia, se há provas da materialidade, por exemplo, se for um crime que traz a questão do resultado naturalístico, que tem essa prova. Então, isso vocês têm que prestar bastante atenção. O processo deve ser lido de capa a capa, quando a gente vai oferecer uma resposta à acusação, quando vai apresentar uns memoriais finais, tá? Então, volto na segunda parte do nosso bloco para demonstrar para vocês como é que fazemos uma resposta à acusação, beleza?